O verão está chegando e com ele um velho inimigo do brasileiro, o mosquito Aedes aegypti. De acordo com o Ministério da Saúde, até 10 de novembro deste ano foram notificados 228.042 casos de dengue em todo o país, enquanto que no mesmo período do ano passado foram confirmados 226.675 casos. Também foi divulgado que de 1º de julho a 8 de novembro deste ano foram notificados 271 casos humanos suspeitos de febre amarela, dos quais 150 foram descartados, 120 permanecem em investigação e um foi confirmado. Ainda segundo o Ministério, o primeiro óbito por febre amarela foi registrado em São Paulo, com local provável de infecção no município de Caraguatatuba, onde casos em macacos haviam sido detectados meses antes desta ocorrência. Já chikungunya e zika tiveram uma redução de casos em relação ao mesmo período do ano passado, porém os números ainda são altos. Chikungunya com 82.382 casos em todo o país, ou seja, a taxa de incidência é de 39,5 casos por 100 mil habitantes, enquanto de zika foram registrados 7.544, o equivalente a 3,6 casos a cada 100 mil habitantes. Diante disso, o Ministério da Saúde alerta os órgãos competentes para que intensifiquem o trabalho de prevenção. A população também tem um papel fundamental. Pode buscar soluções preventivas. E como o verão é o período mais propício à proliferação do mosquito Aedes aegypti, consequentemente, é a época de maior risco de infecção por doenças transmitidas por ele. É preciso ficar atento e redobrar os cuidados com possíveis criadouros. O infectologista e coordenador de Vigilância em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, Rivaldo Venâncio da Cunha, afirmou que o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, já conta com 37 mil casos de chikungunya registrados até outubro, o que caracteriza uma epidemia. O aumento é alarmante e mostra que na cidade do Rio a incidência subiu 430%. Já na região metropolitana, o aumento foi de 800%. Segundo o infectologista, é certo que o número de casos vai aumentar neste verão, porque há muito mosquito Aedes aegypti circulando no estado. E por isso os desafios para combater a proliferação do mosquito vão além de ações de saúde. Além de ser uma doença nova e que, por isso, de grande dificuldade para profissionais de saúde que não têm a prática no seu tratamento, a chikungunya pode ser fatal para grupos de pessoas mais vulneráveis, como idosos e recém-nascidos, embora os números sejam bem baixos. Um óbito para cada 1.000 registrados. A doença causa descompensação em pessoas que tenham outras enfermidades, como diabetes, hipertensão e doenças autoimunes. No Conversa Pública de hoje, nós vamos bater um papo com Rafaela Bruno, ela que é bióloga da Fiocruz do Rio de Janeiro. Rafaela, primeiramente, obrigada por nos receber aqui na Fiocruz para falar sobre o mosquito Aedes aegypti, que causa muitas doenças na população. Obrigado mesmo. Nada, é um prazer sempre falar para as pessoas e estar sempre esclarecendo como a gente pode evitar o Aedes aegypti na nossa vida, né? Rafaela, o que é o mosquito Aedes aegypti? Ele é um mosquito que ele veio da África, né? Como o nome sugere, Aedes aegypti, ele veio do Egito, mas ele já está no Brasil há muito tempo. Então a gente já pode considerar ele como um mosquito nosso, brasileiro, né? Ele é perfeitamente adaptado ao nosso clima, ele gosta muito das condições que a gente tem aqui, que são a temperatura elevada e as chuvas, né? Porque os ovos dependem da água para eclodir. Então ele é um mosquito que está perfeitamente adaptado ao nosso ambiente. Ele é um mosquito perigoso porque as fêmeas precisam do sangue para se alimentar e poder amadurecer os seus ovos. E nesse momento em que ela vai se alimentar para poder pegar esse sangue e amadurecer os seus ovos, é que ela vai transmitir algum vírus caso ela esteja infectada. Quais são os primeiros registros desse mosquito aqui no Brasil? O mosquito foi visto originalmente no início do século XX, né, por volta de 1910, e aí houve uma campanha de erradicação do Aedes aegypti. Depois ele foi reintroduzido, foi novamente erradicado e ele foi reintroduzido uma terceira vez na década de 70 e aí veio para ficar.
É possível dizer que o Aedes aegypti foi eliminado em 1955? Olha, é muito provável que ele tenha sido erradicado, mas o mosquito, esse mosquito ele é muito oportunista, né? Então ele consegue vir, por exemplo, os ovos do mosquito eles conseguem ser carreados de várias maneiras, né? Por vários meios de transporte. Os ovos eles têm a propriedade de ficar até um ano num ambiente seco. Então, se um viajante, por exemplo, traz algum tipo de recipiente que tenha sido mal lavado, que tenha tido um ovo ali, aquele ovo pode se deslocar facilmente de um lugar para outro. Então, com as grandes migrações, né, com o aumento das tecnologias, o aumento das viagens entre as pessoas, com a grande avanço da tecnologia mesmo, né, esse mosquito pode ser passado de um lugar para outro muito facilmente. E uma vez que ele chega aqui, ele se adapta muito facilmente. Então, pode ser que ele tenha sido erradicado sim, mas ele foi reintroduzido e se ele foi reintroduzido foi com muito sucesso. Rafaela, pode-se dizer então que o Aedes aegypti é um mosquito resistente, né? Sim, pode-se dizer que sim. Ele, na verdade, não é uma questão de ser resistente, né? Ele tem várias estratégias que propiciam que ele se adapte muito bem, né? Então, por exemplo, como eu falei anteriormente, o ovo tem essa capacidade de ficar até um ano no ambiente seco. Então, por exemplo, uma fêmea que coloque um ovo hoje, num determinado criadouro, por mais que você jogue a água fora, se aquele ovo ali permanecer e ficar protegido da chuva por um tempão, mas daqui a um ano, por exemplo, se aquele recipiente pegar água novamente, aquele ovo vai eclodir. Esses ovos, por que eles não são facilmente jogados fora quando a pessoa joga água fora? Esses ovos eles têm uma cola que faz com que eles fiquem grudados no recipiente. Então, se você só joga água fora, mas, por exemplo, não esfrega aquele recipiente, aquele ovo vai ficar ali. Sem contar que ele é um ovo preto, pequeno, e a fêmea gosta de locais sombreados e escuros para pôr seus ovos, justamente por causa dessa característica dele. Então, você raramente vai ver os ovos de Aedes aegypti num pote branco, porque no branco você provavelmente vai conseguir ver que tem alguma coisa ali e vai limpar. Agora, em potes mais escuros, como o ovo é bem preto, ele fica camuflado ali e aí não se enxerga, então você não joga ele fora. Então, essa é uma estratégia, outra estratégia, né? Uma terceira estratégia bastante interessante é que a fêmea, quando coloca os seus ovos, ela não coloca todos os ovos de vez no mesmo lugar. Ela vai colocando de pouquinho em pouquinho. Então, ela consegue, numa mesma desova, ela escolhe até 4 locais diferentes para colocar os seus ovos. Isso dá a ela uma chance muito maior de que aqueles ovos venham a se desenvolver e dar origem aos adultos. Como o Aedes aegypti desenvolve essa resistência? O que faz com que o Aedes aegypti tenha essa vantagem, né, desse ovo ficar mais tempo no ambiente seco é uma característica da própria espécie. A gente já viu estudos de outros grupos, né, que trabalham com espécies próximas e os ovos, por exemplo, do pernilongo, que é aquele que zumbi no ouvido da gente de noite, ele não tem essa propriedade de resistir ao ambiente seco. Então, uma vez que a fêmea coloca os seus ovos, eles imediatamente se desenvolvem. O Aedes aegypti não. O Aedes aegypti, quando ele coloca os seus ovos, eles podem permanecer latentes, né, podem permanecer dormentes por até um ano. Então, isso faz com que você tenha uma população de Aedes aegypti o tempo todo. Por que no verão tem mais? Porque esses ovos eles se desenvolvem em contato com a água. Como no verão tende a chover mais, então ovos até de outras estações que foram eventualmente postos em um determinado criadouro, eles vão se desenvolver em contato com a água. Quais são os principais produtos utilizados no combate ao Aedes aegypti? Bom, na verdade, o maior combate que a gente faz é o combate aos criadouros, né? É o controle mecânico que a gente fala, é você ir ao criadouro e evitar que aquele lugar possa ser um lugar escolhido pela fêmea. Que lugar é esse? Qualquer lugar que seja capaz de acumular água. Então, a gente tem os criadouros tradicionais, que são os pratos de planta, as caixas d'água, qualquer recipiente que acumule tonéis, né, recipientes que acumulem água, mas você pode ter criadouros também não habituais, como por exemplo tampinha de garrafa PET. Se aquela tampinha ficar emborcada com a boca para cima e cair água ali, a fêmea é capaz de colocar um ovo ali e aquele ovo vir a se desenvolver.
Esse tipo de controle químico, né, feito pelos fumacês, ele hoje em dia não é recomendado, porque o uso incessante de fumacês fez com que as populações de mosquitos se tornassem resistentes a esses produtos. Então, em vez deles matarem, eles só estão fazendo com que os mosquitos fiquem ainda mais fortes. Então, por isso que a gente preconiza que o controle mesmo é feito pela eliminação de criadouro. Se você não pode eliminar, que você possa tratar aquele criadouro, ou que você possa evitar que aquilo ali seja um criadouro. A febre chikungunya e o vírus da Zika podem ser transmitidos pelo mesmo mosquito, não é? Sim, elas chegaram pelo mesmo mosquito, mas dengue, zika e chikungunya foram introduzidos em momentos diferentes, em locais diferentes, né? Então, chikungunya entrou pela região norte, dengue entrou pelo Rio de Janeiro e zika aparentemente entrou pelo nordeste. Mas o que eles têm em comum é que todos esses 3 vírus, eles são transmitidos pelo mesmo mosquito. Então, como o Aedes aegypti é um mosquito cosmopolita, ele está presente em toda a região tropical, foi fácil, uma vez que tenha sido introduzido algum mosquito infectado por aqui. O vírus da Zika pode causar a microcefalia? Né, na verdade, a microcefalia só foi relacionada à Zika e a interferência do mosquito é muito indireta, né, na verdade, porque o mosquito não tem nenhuma relação direta com a microcefalia. O mosquito transmite um vírus e esse vírus em mulheres grávidas pode causar microcefalia nos bebês. Então, você não pode estabelecer uma relação da microcefalia com o mosquito. Mas uma vez que você acabe com o mosquito, você tende a diminuir a incidência de zika e, consequentemente, a incidência de microcefalia. Não é uma relação exatamente direta, mas os fatores são, de certa forma, relacionados. A falta de saneamento básico ajuda na proliferação desses mosquitos? Saneamento básico ele é mais relacionado ao pernilongo, né? Porque pernilongo, ele que é o mosquito que tem criadouro preferencial por valão, por água suja, né? O Aedes aegypti ele tem um criadouro preferencial por água limpa. No entanto, quando você vê, por exemplo, problema de lixo acumulado, né? Como eu falei, qualquer recipiente pode vir a ser um criadouro de Aedes aegypti. Então, se você tem um local que não é feita a limpeza constantemente, com acúmulo de lixo, aquela água empoçada, por exemplo, acumulada numa tampinha de garrafa PET ou numa lona que esteja com barriga, né, que possa acumular água, aquilo ali pode vir a ser um criadouro de Aedes aegypti, sim. O governo tem uma estratégia para poder combater o mosquito Aedes aegypti? O governo brasileiro tem o Programa Nacional de Controle da Dengue, né, que visa estudar, dentre outros fatores, por exemplo, os mosquitos de todas as regiões do Brasil e ver como eles estão resistentes a determinados tipos de inseticida. Existe a campanha também dos 10 minutos contra o Aedes, né, que foi uma campanha inicialmente local, depois ela foi abraçada pelos 3 níveis, né, municipal, estadual e federal, que consiste em conscientizar a população para que pare 10 minutos do seu tempo durante a semana para poder verificar possíveis criadouros na sua região. E, eventualmente, também acontecem campanhas de conscientização em grande escala, como em feiras, exposições, em que as pessoas vão fazer divulgação sobre esse trabalho e ensinar um pouco de como é que a gente pode combater o mosquito. Rafaela, você que há anos é pesquisadora, o que você recomenda para a população para poder combater o mosquito da dengue? O que eu recomendo é que a população esteja sempre alerta aos locais que podem acumular água dentro das suas casas, né? Então, tem muitos locais que a gente nem imagina, como, por exemplo, a bandeja da geladeira, né? A bandeja que fica atrás da geladeira, tem muita gente que nem sabe que tem uma bandeja atrás da geladeira, e aquela bandeja ali ela é capaz de acumular água, né? Então, verificar sempre os pratinhos de planta, então, se possível, não ter esses pratinhos, né, evitar ter esses pratos. Se por acaso for necessário acumular água em algum tonel por algum motivo, que esse tonel seja tampado com uma tela, né, que permita, por exemplo, que a pessoa consiga acumular água, mas que impeça que a fêmea do Aedes aegypti entre nesse recipiente. Se a pessoa tem caixa d'água em casa, por exemplo, que verifique se a caixa d'água está bem fechada. Não adianta dizer que ela tem tampa, se tem um pedacinho quebrado, um pedacinho lascado, a fêmea vai entrar por ali e vai querer colocar os seus ovos. Então, bandeja de ar-condicionado, calhas,
Quaisquer locais que possam vir acumular água, as pessoas precisam estar sempre vigilantes, né? Paralelamente a isso, usar sempre repelente. E aí, quando eu falo de repelente, somente aqueles que já foram aprovados pela Anvisa. Evitar o uso de repelentes caseiros, por exemplo, com fórmulas mágicas que aparecem na internet, porque além deles não fazerem a repelência adequadamente, ainda podem causar algum tipo de alergia. E fazer sempre esse trabalho de divulgação, porque não adianta você ter tudo certinho dentro de casa se o seu vizinho não cuidar do espaço dele também. Então, além da gente cuidar, a gente tem que ser multiplicador dessa ideia e fazer com que todo mundo tenha essa conscientização de cuidar do seu espaço para que ali não tenha nenhum acúmulo de água. Existem regiões brasileiras que são mais suscetíveis ao Aedes aegypti do que outros estados do país? Eu diria que, de maneira geral, a região sul é uma região que você costuma ter menos casos justamente porque as temperaturas são mais amenas, né? Mas no verão, a região sul é tão quente quanto, né? Então você tem lá também os casos de dengue, zika e chikungunya ao longo do verão. A diferença é que, como é mais frio ao longo do ano, a população de mosquitos tende a diminuir ao longo do ano com o frio, né? Mas no verão são regiões igualmente perigosas, não dá para descuidar em lugar nenhum, na verdade. Rafaela, as crianças têm um papel fundamental na prevenção dessas doenças causadas pelos Aedes aegypti, né? A Fiocruz, de maneira geral, ela tem diversas linhas, né? Desde a pesquisa mais básica, em que os grupos aqui estudam desde o comportamento do mosquito frente à infecção, o perfil de resistência a inseticidas, a ecologia do Aedes aegypti, né? Como é que ele se dispersa, por exemplo, como é que é a interação entre o vírus e o mosquito, até pesquisas até trabalhos realmente de divulgação científica, né? Então, os grupos que estudam insetos aqui, principalmente o Aedes aegypti, eles são muito voltados para a área de divulgação científica e para esse retorno da população, de estar ensinando, de estar conscientizando as pessoas em diferentes locais do Brasil. Então, existem grupos que vão para o interior do Brasil para fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de divulgação com população que tem menos acesso à informação, para que todos estejam alertas e conscientes do que precisa fazer para evitar a proliferação do mosquito. A Fiocruz tem programas de prevenção que podem auxiliar a população nesse combate ao Aedes aegypti? Sim, na verdade eu acho que nas escolas são os locais onde a gente tem mais efeito, assim, onde o efeito é mais marcante, né? Eu acredito muito no potencial multiplicador das crianças, né? Quem tem filho pequeno em casa sabe que quando você ensina uma coisa e a criança aprende o que é certo e errado, ela toma conta mesmo, né? Então, se você ensina que tem que andar de cinto de segurança, ela nunca mais vai deixar você sair sem cinto. Ou se você tende a avançar um sinal, ela vai te reprimir. Eu sei porque eu tenho uma filha pequena em casa e ela fica de fiscal da gente mesmo, né? Então, quando a gente faz esse trabalho em escola, é muito bacana porque a gente ensina para as crianças. E aí, se a gente tem a oportunidade, por exemplo, de voltar ou de encontrar com eles depois, eles trazem os pais para virem ouvir o que a gente está falando e sempre com uma carinha de fiscal mesmo, assim, viu, pai, eu não falei que era para fazer assim? A gente vê muito isso quando a gente vai no Brasil, assim, né? Em diferentes cidades do Brasil que a gente faz feiras de divulgação. Muitas vezes as crianças vêm com as escolas e aí depois, quando elas têm oportunidade, elas voltam com os pais para explicar, para mostrar para os pais tudo aquilo que elas aprenderam. Então, eu acho que o trabalho em escolas, né, eu acredito muito no binômio educação e saúde, né? Eu acho que se a gente consegue fazer um trabalho de conscientização bem feito em escolas, eu acho que a gente tem aí grandes agentes multiplicadores de conhecimento em relação ao mosquito. Não só em relação ao mosquito, em relação a qualquer ação de prevenção à saúde. A gente, aqui na Fiocruz, tem um canal Saúde, né, que faz diversos programas, não só a respeito de mosquitos, mas temas relacionados à saúde de maneira geral, e tem as ações das comunicações dos próprios institutos, né, que através dos websites, através de páginas da internet, existem aulas, documentários, manuais de divulgação que podem ser acessados pela população. O Conversa Pública desta semana vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê na semana que vem, é claro. Fiquem todos com Deus e até lá.